Caros amigos telespectadores, graça e paz a todos vocês, em nome de Deus o Pai e de seu Filho Jesus. Nós vamos hoje falar sobre o sacerdote Esdras. Esdras estava no exílio na Babilônia e ele trouxe a segunda leva de exilados que saíram da Babilônia para Israel. Na verdade, foi para Judá, porque o Estado hebraico, como era constituído no reino de Davi, deixou de existir. Por quê? Os assírios invadiram Israel e levaram todo o Israel cativo. Então aquelas 10 tribos de Israel deixaram de existir. Permaneceram apenas Judá e Benjamim, que formavam o Estado judeu. 40 anos mais tarde, eles foram invadidos pela Babilônia, pelo rei Nabucodonosor, que por volta do ano 580 a.C., levou cativo a todo Israel, todo Judá, que havia sobrado de Israel, para a Babilônia. E havia uma profecia, já naquela época, que os tempos do exílio durariam 70 anos. Então, ao findar desses 70 anos, os persas, chefiados por Ciro, invadiram a Babilônia. Deus chama Ciro de meu servo Ciro, por intermédio de quem libertarei os meus filhos da Babilônia. Os persas invadiram a Babilônia com extrema facilidade. Isso é para nós vermos que a arte da guerra já era exercitada nos tempos antigos. Aqueles povos não brincavam. Eles movimentavam exércitos de milhões de pessoas, com todo o apoio logístico, com todo o suporte e com tudo mais para fazerem as suas invasões. Os persas invadiram Babilônia pelo leito do rio. Eles, de certo, tinham espiões infiltrados no reino que informaram a eles de uma seca extrema que havia abaixado o leito do rio, e os babilônios desviaram o leito do rio para fazer uma obra. Então eles vieram à noite e pelo leito do rio eles invadiram Babilônia, mataram o rei naquela mesma noite. Os habitantes da Babilônia foram dormir e de manhã Babilônia estava tomada, já era. E Ciro veio em nome de Deus, do Senhor dos Exércitos. E ele, já no início do seu governo, libertou uma parte do povo de Judá para que voltasse e reconstruíssem o templo. Ciro morreu, outros reis assumiram o governo, caíram. Então, no reinado de Artaxerxes, esses nomes antigos eram um pouco complicados, mas isso não interessa, é só uma curiosidade. O sacerdote Esdras ficou muito amigo desse rei, e o rei gostava muito dele. E o rei liberou uma segunda leva de judeus para que voltassem a Judá para ajudar na reconstrução do templo. Vejamos o que nos diz a Escritura. Livro de Esdras, capítulo 8, verso 22. O que Esdras pensava a respeito dessa viagem de volta? Qual era o dilema de Esdras? Vejamos, no livro de Esdras, capítulo 8, verso 22. Porque tive vergonha de pedir ao rei exército e cavaleiros para nos defenderem do inimigo no caminho, porquanto já lhe havíamos dito,
A boa mão do nosso Deus é sobre todos os que o buscam, para o bem deles, mas a sua força e a sua ira contra todos os que o abandonam. Qual era esse dilema de Esdras? O rei havia liberado essa segunda leva de pessoas para voltarem para Jerusalém. Eram algumas dezenas de milhares de pessoas. E além disso, o rei havia dado a Esdras uma grande soma de dinheiro, moedas de ouro e prata, para que ele desse sequência à construção. E além disso, ele havia liberado também os tesouros que estavam no templo de Salomão, que foram tomados pelos babilônios. Bacias de ouro, taças de ouro, de prata, um tesouro incalculável. Incalculável. Na construção do templo, na época de Salomão, foram usadas mais de 100 toneladas de ouro. Outras centenas de toneladas de prata, de bronze era incontável. E o rei havia devolvido uma boa parte desses tesouros a Esdras, que deveria reconduzi-los ao templo em Israel. Era uma caravana enorme que transportava riquezas incalculáveis. O caminho era longo, difícil. Salteadores, bandidos, povos hostis estavam à espreita em todo o caminho. Então o rei ofereceu a Esdras que o exército persa acompanhasse a caravana para protegê-la. Cavaleiros, exércitos cercando a caravana, protegendo-a dos bandidos. Mas Esdras era um escriba, era um sacerdote fiel. Ele havia dito ao rei que Deus era poderoso para protegê-los. Que todas as coisas aconteciam pela vontade do Deus soberano. Que assim como a boa mão de Deus estava com os seus filhos, a ira de Deus estava contra aqueles que se antepunham aos seus filhos. Então Esdras havia dito todas essas coisas ao rei. E agora? Agora, um problema se colocou diante dele de forma prática. Se ele dissesse ao rei, quero uma escolta, o rei ia pensar que ele era um hipócrita, que ele era falso, que ele havia mentido a respeito do seu Deus. Quando Deus dá a lei aos judeus, ele ordena que todas as tribos de Israel subam 3 vezes ao ano a Jerusalém para adorar. Naquele período, as cidades ficavam vazias, à mercê também dos povos estranhos, dos bandidos, dos assaltantes. E Deus diz na Bíblia, neste período, os vossos inimigos não terão vontade de vos atacar. Ficarão inibidos, não atacarão, não vos farão mal. Pode subir para a festa. E foi um fato, durante centenas de anos, eles subiram para a festa e nunca foram atacados naquele período. Deus é poderoso para dominar o destino dos homens e das nações. Mas Esdras não estava como eu aqui falando pura e simplesmente a vocês. Ele estava com um tesouro incalculável na sua mão para percorrer uma distância longa, em terras hostis. Mas ele acreditava no quê? Vejamos o que nos diz a Bíblia no Salmo 127. Salmo 127, versos 1 e 2. Se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que a edificam. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. Inútil vos será levantar de madrugada, repousar tarde,
comer o pão que penosamente granjeastes. Aos seus amados ele o dá enquanto dormem. Esse salmo tem sua autoria atribuída a Salomão, mas na verdade, grande parte dos comentaristas bíblicos atribuem esse salmo a Davi, em homenagem ao seu filho Salomão. Eu acredito nessa segunda hipótese, pela composição do salmo, pelo que foi dito. Tudo aqui está muito mais de acordo com Davi do que com Salomão. Mas então, voltemos ao dilema de Esdras. E ele deveria aceitar a proteção do rei? Um misto de vergonha e medo apoderou-se do coração de Esdras. Se ele aceitasse a escolta, um rei pagão pensaria que tudo o que ele havia dito a respeito do seu Deus era mentira, era hipocrisia, era falsidade. Mas o homem por si mesmo não tem essa capacidade de decisão. Naquele momento, Esdras certamente recebeu o Espírito de Deus, o Espírito de coragem, porque Deus nos diz que não nos dará espírito de covardia, mas de coragem. Então, o que fez Esdras? Ele dispensou a escolta e o exército do rei queria acompanhá-los. Ele iria sob a proteção do Senhor dos Exércitos, o Deus Yahvé, o Deus Todo-Poderoso, que era o Deus dos hebreus, o Deus dos judeus, o Deus dos cristãos e o Deus de todo mundo em todas as épocas da humanidade. Porque Ele é o Deus eterno, é um Deus único que não muda. É o mesmo ontem, hoje e amanhã. É o princípio e o fim, o alfa e o ômega. Esse Deus que estava presente com Esdras, está presente conosco hoje. Vejamos o que nos diz a Escritura a respeito dessa confiança no Deus único de Israel. Segundo o livro de Crônicas, capítulo 32, versos 7 e 8. Essas palavras foram ditas a Ezequias, rei de Israel. Sede fortes e corajosos, não temais, nem vos assusteis por causa do rei da Síria, nem por causa de toda a multidão que está com ele, porque um há conosco maior do que o que está com ele. Com ele está o braço da carne, mas conosco o Senhor nosso Deus, para nos ajudar e para guerrear nossas guerras. O povo cobrou ânimo com as palavras de Ezequias, rei de Judá. Essas palavras de Ezequias não são palavras vãs, não são palavras de brincadeira. Ele não estava na frente de meia dúzia de gato pingado ali. Judá, Jerusalém, estava cercada por um exército de mais de 1 milhão de pessoas, com carros, cavaleiros, arqueiros, lanceiros, toda a máquina de guerra do Império Assírio estava ali, diante de Ezequias. Rabsaque, o emissário de Senaqueribe, diz a ele: eu te dou 2.000 cavalos, se você tiver cavaleiros para montá-los. Ele não tinha nenhum. A confiança dele se estribava em Deus. O que ele diz? Conosco está o Senhor nosso Deus, para guerrear nossas guerras, para lutar nossas lutas, para vencer as nossas batalhas. Ele confiava em Deus. Ele não tinha nenhum soldado, nenhum cavaleiro para montar os cavalos que lhe foram oferecidos, ironicamente, pelo emissário do rei. Mas ele tinha com ele o braço de Deus, do Deus poderoso, poderoso para livrá-los
poderoso para nos conduzir no caminho da salvação. Deus não deixa seus filhos desamparados. Ele sabe que nós somos fracos, pecadores, corrompidos pela queda. Nós, de nós mesmos, não podemos fazer absolutamente nada. Deus é quem luta as nossas batalhas. Deus é quem provê a nossa salvação. O cristianismo é a única religião no mundo na qual a divindade provê toda a salvação do homem. Em qualquer outra religião, inclusive em muitas que se dizem cristãs, o homem tem que fazer algo de si mesmo para a sua própria salvação. Isso, biblicamente, não existe. Isso é moralismo. Isso é doutrina de obras. Isso não é cristianismo. O cristianismo não é faça. O cristianismo é está feito. Nosso Senhor, momentos antes de morrer, terminada a sua obra, entregue o seu espírito ao Pai, ele diz, está consumado. Se você não acredita nisso, você está numa situação difícil, porque você não pode se dizer cristão. Cristão é aquele que acredita nas promessas de Cristo e acredita que Ele é poderoso para cumpri-las. Cristão é aquele que acredita que o trabalho de Cristo é infinito, poderoso e suficiente para liquidar todos os nossos pecados, desde o dia em que nascemos até o dia em que morremos. Porque mesmo salvos, mesmo justificados por Deus, o homem continua pecador. Não existe, como muita gente pensa, pecadores condenados e santos salvos. Existem pecadores condenados e pecadores salvos pela graça de Deus, pela redenção adquirida por Cristo e pela operação e comunhão do Espírito Santo. Isso é a salvação, na guerra, na vida e na vida eterna, que é a salvação espiritual. Vejamos o que nos diz Moisés no livro de Deuteronômio. Deuteronômio, capítulo 8, versos 17 e 18. Não digas, pois, no teu coração, a minha força e o poder do meu braço me adquiriram essas riquezas. Antes, te lembrarás do Senhor, teu Deus, porque é Ele o que te dá força para adquirir riquezas, para confirmar a sua aliança, que sob juramento prometeu a teus pais, como hoje se vê. Mas voltemos ao dilema de Esdras. Ele dispensou a escolta. E eles vão caminhar na proteção de Deus. A proteção de Deus. Sem soldados, sem cavaleiros, sem armas. Essa é a confiança que ele depositava em Deus. Ele não podia trair a confiança do seu Deus diante do poder do rei. Senão ele estaria admitindo que o rei tinha mais poder do que Deus. E o rei já havia sido tocado por Deus. Ele devolveu todos os tesouros, deu dinheiro, e não só deu dinheiro para Esdras levar na construção do templo, como ordenou que os seus governadores, que se chamavam sátrapas naquela época, não interessa também, é uma curiosidade, que os seus governadores, vizinhos a Jerusalém, suprissem a Esdras durante a construção do templo. Com dinheiro, com materiais, com comida. Não adianta. Você, por exemplo, você tem um irmão que é pobre, ele vai te visitar, está cheio de necessidade, daí você dá um tapinha nas costas dele e fala, que Deus te ajude, meu irmão, e manda ele embora vazio. Isso não é cristianismo. Isso não é o que aconteceu no templo. Seu irmão vem te procurar, ajuda ele. Aqui, ó,
Honrar, na Bíblia, significa ajuda física, ajuda financeira. Quando o mandamento nos diz honrarás pai e mãe, isso quer dizer o quê? Quando seu pai e a sua mãe ficarem velhinhos, você não vai abandoná-los. Ah, eu respeito meu pai e minha mãe, eu amo meu pai e minha mãe e deixo eles lá passando necessidade. Não é assim. Tem que ajudar. Da mesma forma, o rei tinha essa consciência. Ele não só liberou os hebreus para voltarem à construção do templo, como ele propiciou recursos para isso. Não adiantaria absolutamente nada ele liberar todo esse povo e largar eles ali ao léu. Eles morreriam e não construiriam nada. Então o rei não apenas liberou todo o povo, como deu a eles todos os recursos necessários para a reconstrução do templo. O suporte do crente é a rocha. A rocha é Deus. É eterno. Deus está além do tempo, além do mundo, além do universo. Muito além de qualquer coisa que nós possamos imaginar nesse mundo material. O poder de Deus é que mantém todas as coisas dentro do universo. Está escrito que Jesus Cristo é aquele que mantém todas as coisas pelo poder da sua palavra. Está no livro de Hebreus. Todas as coisas são todas as coisas. Desde a formiguinha que está lá dentro do formigueiro, até um buraco negro nos confins do universo. Eu já disse isso e repito, porque é uma metáfora interessante. Desde um vírus que vem lá da Sibéria e traz gripe para todo mundo aqui, tudo está sob o controle de Deus. Ele é o Deus Todo-Poderoso. Todo-Poderoso quer dizer que ele tem todo o poder do universo. Todos nos movemos, respiramos e existimos pelo poder de Deus. É o que o apóstolo nos diz. Então, confiar em Deus é muito mais do que confiar em qualquer coisa na terra. Mas os nossos crentes modernos apresentam esse zelo. Vejamos o que nos diz o apóstolo Paulo. Carta aos Filipenses, capítulo 2, verso 13. Porque Deus é quem efetua em vós tanto o querer como o realizar, segundo sua boa vontade. Segundo sua boa vontade. E não segundo nada que provenha do homem. As coisas estão escritas de maneira extremamente clara na Bíblia. Muitas pessoas dizem, eu não entendi. Dificilmente alguma pessoa deixa de entender as doutrinas básicas que estão na Bíblia. Na verdade, as pessoas entendem, mas não aceitam. Vejamos o que Paulo nos diz novamente na carta aos Filipenses. Filipenses, capítulo 4, verso 13. Tudo posso naquele que me fortalece. Tudo. Tudo é tudo. Ainda na carta aos Hebreus, capítulo 13, verso 6. Assim, afirmemos confiantemente, o Senhor é meu auxílio, não temerei. Que me poderá fazer o homem? Pode o homem conseguir fé e arrependimento pelos seus próprios méritos? Esse também é um mito dentro das igrejas cristãs modernas. Pode o homem conseguir sua salvação por si mesmo? Ou a salvação provém unicamente de Deus? A palavra de Deus nos responde essas perguntas com toda clareza. Pela queda de Adão, todos caem. A nossa natureza é corrompida. Eu não sou melhor do que ninguém. Ninguém é melhor do que ninguém. Não existe essa história do religioso ser mais santo que os outros, melhor que as outras pessoas. Ninguém é melhor do que ninguém perante Deus. Somente Deus pode te dar a salvação. Vejamos novamente o que diz o apóstolo. Na carta aos Efésios, capítulo 2, verso 8. Porque pela graça sois salvos, mediante a fé.
E isso não vem de vós, é dom de Deus. A salvação antecede a fé. A fé é um dom que Deus dá para aquela pessoa que Ele escolheu. Será que a igreja cristã estaria nessa situação que está hoje, se os seus ministros acreditassem no poder de Deus, tivessem esse zelo por Deus que teve Esdras? Se os crentes dirigissem suas orações a Deus, visando a glória e a honra de Deus, e não as bênçãos que eles podem conseguir? Eu não sei. Só Deus sabe. Porque todas as coisas acontecem pela vontade de Deus. Enfim, é isso aí, meus irmãos. Procuremos, em primeiro lugar, a honra e a glória de Deus. O resto é o resto e nos será acrescentado. Oremos. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino. Seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dá-nos hoje. E perdoa-nos as nossas dívidas, assim como temos perdoado aos nossos devedores. Não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém.